Boa noite, amigas, amigos, companheiros de jornada evolutiva. Que Deus nos abençoe a todos. Nós vamos, então, a uma oração de iniciação de trabalho, né? Agradecendo a Deus pela experiência do dia já vivido, agradecendo pela vida que nos envolve a cada segundo, agradecendo também pela permanência ainda nos rincões da matéria, o quanto isso importa em aprendizado, em experiência. Agradecemos a Jesus, a semeadura de luz, que permanece conosco desde há mais de 2000 anos. Agradecemos aos espíritos coordenadores desse trabalho, do Núcleo de Estudo Caibara-Ixuti. Agradecemos ao próprio Caibara-Ixuti para que nos proteja também, aos nossos protetores, aos nossos tutores, e abramos o nosso coração, a nossa consciência, em modo de aprendizado para a lição de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Mauro. Tudo bem? Contigo e a família toda? Nós vamos, então, com o nosso tema de hoje, a perturbação após a morte depende de nossa conduta moral, né? Olha como é tão importante tomar consciência e lembrarmos daquela afirmativa de Jesus: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, quando tomamos consciência plena de que a morte não é o fim, de que apenas como a gente vai ver hoje aqui, a morte é um compromisso da vida. Se é um compromisso da vida, é como uma tarefa a ser realizada. Então, não tem nada de mistério, nem de temor, não tem nada de tenebroso, nada disso. Infelizmente, as culturas religiosas, até o advento do Espírito da Verdade, elas pouco ajudaram a criatura humana na elucidação do fenômeno da morte, né? E aí criaram, né, algumas receitas, criaram
alguns, como é que eu digo, algumas proibições, né? Como se isso resolvesse alguma coisa. Era melhor ter caminhado para elucidação, para o esclarecimento, né? Então, a doutrina espírita, a experiência que ela nos propiciou, elucidando o fenômeno da morte, né? Ressumando, na verdade, a filosofia comportamental, que alicerça na moral cristã, né? Que é lavrada no amor de Deus e ao próximo, a expressar a vivência da caridade sobre todas as modalidades, em cuja prática o espírito evolui, progredindo sem cessar no rumo da plenitude. Então, repetimos aqui, vamos repetir algumas coisas que nós já fizemos aqui, como, por exemplo, as religiões nos fizeram acreditar na eternidade da alma. Boa noite, Gene Tavares, tudo bem contigo? Fizeram-nos acreditar que a vida é eterna, mas não procuraram suporte, não procuraram desenvolver estrutura a fim de nos explicar como é essa eternidade, né? E então, até hoje, tem muita gente que tem medo da morte. Até hoje tem muita gente que segue determinados conceitos, determinados, como se diz, rituais, na verdade, né? Como se rituais... Mara Cristina, boa noite. Como se rituais resolvessem a questão da conduta moral de cada criatura. Porque de nada nos adianta vivemos a bel prazer, segundo o nosso entendimento de que a vida é uma só. Vamos curtir a vida. Só que quando chega na hora que a criatura sente que vai embora, e todos nós sentimos isso, ainda que rapidamente, né? Hoje mesmo nós temos que até lembrar do Oscar Schmidt, que desencarnou hoje, e foi um ícone do basquete brasileiro, né? Para que ele faça essa travessia em paz, o que é um tanto quanto difícil para ele, porque uma figura pública, né? E todas as vibrações, todos os pensamentos, né? Se voltam para ele, pelo menos a grande maioria dos esportistas do país, né? Porque esporte não é só futebol, né? Tem o basquete, tem o vôlei, né? Boa noite, Daniela, minha filha, tudo bem contigo? Então, é importante que nós tenhamos em mente que o nosso modo de viver vai nos levar a uma boa morte. E nos conscientizar de que todos nós somos imortais. E sendo assim, vamos passar por essa experiência, né? E hoje eu quero reforçar aqui, a minha filha acabou de anotar aqui, pedido de vibração para Kelly Cristine de Souza, nossa amiga que desencarnou por esses dias, e sua família, né? O marido, Ricardo Augusto de Godoy, e as suas duas filhas, Gabriela Souza de Godoy e Sabrina Vitória de Godoy, né? No velório de quem nós estivemos presentes, né? Porque, na verdade, devemos levar conforto à família e não nos preocuparmos mais com veemência de desespero, de sofrimento, porque alguém desencarnou, né? Como já dissemos antes aqui, a morte é um compromisso com a vida.
compromisso que nós vamos vencer e continuar vivendo. Superamos a passagem, desligamos do corpo e adotamos a vida do espírito, a partir do perispírito. Boa noite, Bebeco, meu querido, tudo bem contigo? Então, é importante, por exemplo, né, nós pensarmos nisso. Como nós estaremos quando nos desligarmos do corpo físico? Qual será a nossa conduta? Qual será o nosso comportamento? Num primeiro momento, podemos ter certeza disso, né? Não vamos entender o ambiente. Nós estaremos num ambiente que, como dizia Hermínio Corrêa de Miranda, deslembrado. O que quer dizer isso? Que nós não lembramos mais. Afinal de contas, fazem 60, 70 anos, 80, que a gente veio de lá. A minha amiga Kelly Christine desencarnou aos 42 anos. Isso não é nenhum absurdo. Isso não é nenhuma, como é que se diz? Nenhuma sabotagem da vida sobre a vida dela. Não. Ela veio, cumpriu, né, o seu trabalho, uma pessoa, graças a Deus, bastante digna, né, que enfrentou um lupus por algum tempo e com a dignidade do silêncio, de não fazer, como muita gente faz, ficar espalhando a sua dor para tudo quanto é lado, para ver se diminui, e não diminui, né? A dor é minha, né? Como cantou a Marisa Monte. E então é importante que a gente veja isso para saber, por exemplo, Kelly Christine teve um comportamento de vida muito bom mesmo, né? Criou as suas filhas, viveu bem com o marido, né? É só essa perturbação, é só, vamos dizer assim, o susto do momento. De repente, eu não estou mais onde eu estava. Então, é estar atento a quê neste momento? A nossa fé, ao conhecimento sobre a morte, sobre a vida, né? Lembrarmos de que a fé remove montanhas. Nesse momento, a perturbação é uma montanha a ser removida por nós, removida no sentido da compreensão, no sentido da aceitação. Por isso que o título é A Perturbação Após a Morte Depende da Nossa Conduta Moral. E essa conduta, é claro, ela vai ser medida, vamos dizer assim, por nós mesmos, né? A partir da nossa vida. E aquilo que o André Luiz mostrou em diversos livros da sua obra, né? O famoso filme, passa um filme pela cabeça. Nós nos vemos, como é que se diz, desde criança, porque a gente chega aqui, chega voltando. Todos nós sabemos disso, né? A gente chega voltando. Isso é fundamental que a gente compreenda isso, né? Para entender o ciclo da vida. Nós adentramos o ventre materno, né? Esperamos a hora de sair, e já saímos chorando, né? E caminhamos para o retorno. A troca de pele, de órgãos, a maturidade de órgãos, tudo isso nos demonstra que estamos retornando.
Então, temos que recorrer a nós mesmos. Muitos chegam ao mundo espiritual sem noção de nada, porque apegados à matéria. Já desencarna com medo do que se vai fazer com a fortuna que deixaram. Como se essa fortuna pertencesse à criatura. Não, nada aqui nos pertence, nem o nosso próprio corpo. O que nos pertence aqui são as nossas conquistas, são, como é que diz, a nossa evolução, o aprendizado. Isso ninguém rasga. Não tem morte que seja capaz de tirar de qualquer um de nós o aprendizado espírita, por exemplo. E nessa hora da morte, o aprendizado espírita será de suma importância para todos nós. Se aqui, diante do Evangelho, né, tendo a caridade como frontispício principal da nossa vida, da nossa conduta, né? Por isso que o Kardec diz que fora da caridade não há salvação, porque fora da caridade está dentro do amar ao próximo como a si mesmo. Se nós formos, ao longo da nossa vida, estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos e toda a obra em si, e fomos associando os conhecimentos colocados em cada livro, nós vamos entender, como é que diz, com maior profundidade o que é a doutrina espírita. Amar ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Sabe, são duas condutas, são dois comportamentos que nos levam a viver em paz com a própria consciência, a viver em segurança espiritual, em harmonia emocional. Ao olharmos a vida, nos dias de hoje, nós encontramos com as mais variadas situações de necessidade, mas não conseguimos atender a tudo e a todos, porque teríamos que dedicar a vida somente a isso. Mas será que os nossos recursos permitiriam isso? Essa é a consciência. Cada um de nós vai ajudar naquilo que pode, naquilo que consegue. Não tem que se envolver para ajudar a tudo e a todos. Não, não tem. Não é possível isso, né? Então, por isso que o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda coloca para nós aqui, ó. E voltando ao nosso tema aqui. Como efeito da conduta moral e das aspirações a que se vincula, o espírito, o seu estado de perturbação após a morte do corpo perdura por breve ou largo tempo. É um fenômeno natural quanto lógico. Por quê? Natural, porque estão saindo do corpo. As condições de saúde, de vida do corpo já não nos permite viver nele, vinculado a ele. Né? E lógico, por que é lógico? Né? O que nós passamos aqui, 30, 40 anos, 50, 60, 70, vinculados à matéria, sentindo através do nosso perispírito tudo o que a vida material nos propicia. Agora, por uma questão de bom senso, por uma questão de respeito à própria vida, nós vamos selecionar isso. Então, como diz o Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, vincularmos-nos a vícios, a comportamentos desregrados, desequilibrados, vai nos trazer problemas até depois da morte. Uma das grandes finalidades do Espiritismo
elucidar a nossa presença aqui, a nossa vida e fazer com que aprendamos a olhar para a nossa própria imortalidade e descobrirmos a grandeza da vida pós-morte do corpo, né? Então, é lógico pensarmos que vamos ter que abandonar hábitos humanos. Nesse sentido que a lógica da desencarnação nos obriga a abandonar hábitos humanos, né? Porque esses hábitos não vão nos ajudar em nada no mundo espiritual. Então, é preciso que estejamos atentos a isso e entendemos que quase todos os desencarnados experimentam a turbação que sucede ao desprendimento da matéria. A intensidade e o prazo variam conforme as condições de cada um. Nós nos lembramos daquele livro do rapaz Richard Simonetti, caramba. Não. Fala mais um aí. Richard Simonetti, O Vaso de Porcelana. Eu não sei se todos vocês já leram. Se não leram, procurem ler, que vocês vão entender essa questão de conduta moral, né? A criatura passa por aqui. Aquele que vive bem, e viver bem é diferente, viver bem espiritualmente é diferente de viver bem materialmente. Porque nós fazemos uma grande confusão entre viver bem e bem viver. Nós temos que aprender a bem viver, a fim de alcançarmos condições de atravessarmos esse deserto da morte, vamos dizer assim, com dignidade, com elegância, com serenidade, com fé, porque sabemos que o deserto não é o endereço definitivo, é travessia. Da mesma maneira como é a morte é uma travessia. Nós atravessamos da vida material para a vida espiritual. Agora, o estado emocional, moral que estaremos logo após esse fenômeno, né, sempre dependerá de como nós vivemos. Por isso que o amigo diz aqui, quase todos os desencarnados, quase todos, não são todos, experimentam a turbação que sucede ao desprendimento da matéria. A intensidade e o prazo variam conforme as condições de cada um. Porque há os que conseguem simplesmente, vamos dizer assim, passar de maneira leve, suave, porque viveu. Então, se nós pudéssemos fazer uma comparação entre a morte de uma criatura, a morte do corpo de uma criatura pegada a uma pedra, e a morte de Teresa de Calcutá. Teresa como que flutua, sai do corpo, sai flutuando. É recebida por muita gente. Porque ao longo da vida criou essas condições. Nós vivemos sonhando com isso. Será quem vem me buscar? Papai, mamãe, vovô, vovó, o filho, a filha.
Agora, não basta se preocupar com isso, com quem vem nos buscar. Mas como vamos nos apresentar aos que vêm nos buscar? Porque não é uma visita comum. Aliás, o visitante somos nós. Porque papais, mamães, vovós e vovôs já estão lá. O visitante somos nós. Eles vão fazer por algum período ali, quer dizer, eu não sei tabular quanto, os, os paraninfos, né? Aqueles que vêm receber, aqueles que convidaram e receberam os visitantes. Os visitantes somos nós. Para colocar assim, de uma maneira bem simples, né? Então, lembra da passagem de Bezerra de Menezes, em que Celina vem conversar comigo. Bezerra, acorda, Bezerra. Você já está entre nós. É simples assim. Agora, olha a vida do Bezerra. Essa última encarnação dele. Todas as adversidades, todas as lutas, todas as conquistas. Porque você chegar aqui no Brasil, do jeito que está o nosso, no tempo dele, então era pior ainda, né? E chegar à condição de presidente da Federação Espírita Brasileira. Você veio determinado, cumpriu as determinações, viveu, ajudou, amou o próximo e chega no mundo espiritual de modo sereno. Então, é importante, né, entendermos isso, porque Celina sai com ele e muita gente está chamando pelo seu nome, ovacionando, ou melhor, muitos espíritos, né? E ele, de momento, ele não entende, observa. De momento, Bezerra de Menezes não entende por que aquelas pessoas estão ovacionando. E aí Celina esclarece. São pessoas que você ajudou no mundo material. Entendeu? Agora, para ele, é simples e rápido. Passa assim como um despertar. Despertou de um sono. E, ligeiramente, recupera a consciência e vai observando o ambiente que está. Entendeu? Agora, infelizmente, muitos de nós vivemos por aqui usufruindo, como diz o Manuel aqui, sensações e gozos desenfreados. E nos recusamos a compreender a ocorrência libertadora. Por isso que muita gente sofre no mundo espiritual, porque não aceita que não consegue mais se alimentar, que não consegue mais ter acesso à sua família, aos seres que amam. Porque é uma outra técnica de relacionamento. Não basta mais caminhar até a casa que viveu, bater a porta. Hoje, para atualizarmos, né? Ligar o celular, consegue? Até porque o celular ficou no hospital, os familiares levaram embora. Né? Como é que vai fazer? Então, essa falta de recurso material, essa falta como é que eu digo assim, alienação da conduta material, porque o espírito não precisa mais disso, né? Leva a pessoa a perturbar-se. Então, a perturbação não é a ação de espíritos das sombras sobre a criatura, mas
os efeitos do modo como viveu, que vai lhe trazer dificuldades. Então, a intensidade disso, o prazo que isso ocorre, depende de como cada um viveu. Nós lembramos a morte de Herculano Pires. Herculano tinha uma reunião na sua casa com seus familiares e amigos, como se diz, com manifestações mediúnicas, né? Eu me lembro, já contei isso para vocês, eu me lembro até hoje que Heloísa Pires, que nós conhecemos pessoalmente, disse para nós, olha, nunca mais eu duvido de médium nenhum. Porque ela achou que o médium estava, como é que eu digo, perturbado. Porque o médium estava pedindo café, não era o médium. Era o pai dela que tinha desencarnado num cômodo conjugado com aquele que eles estavam. Ao final da reunião, aí, olha, um detalhe importante. Ela, Heloísa, termina a reunião como sempre foi. Não é porque o médium trouxe a fala da necessidade do café, que o Herculano sempre fazia isso, né? Não durante, é claro, a reunião, mas acabava a reunião, ele pedia café. E não é isso que levou a ficar pensando que o pai desencarnou, que estava com algum problema, que tinha que ir lá. Não. Ela termina a reunião, como deveria fazer, né? E somente depois disso que ela vai ver as condições em que está o pai. E aí descobre que ele havia desencarnado. Aí ela falou, caramba, o médium estava correto. Mas o espírita, sendo médium ou não, sendo dirigente, sendo passista, ele tem que estar atento às ocorrências anteriores a algum acontecimento. Se ele está na casa há algum tempo e ele participa de todos os trabalhos, ele tem que estar atento para entender o que está acontecendo naquele momento, que foi o que aconteceu com Heloísa, né? E depois, quando a gente foi fazer um trabalho junto, ela foi fazer uma exposição num centro que nós conhecíamos e nós fomos convidados, nós não, né? Eu, o coral Brilha a Vossa Luz, né? do qual a Neuza era a dirigente, era a musicista, né? E a Sueli e tantos outros amigos e amigas faziam parte do coral. E para abrilhantar, vamos dizer assim, o trabalho da Heloísa, né? Depois ela, conversando com a gente, ela falou dessa passagem aí, né? O que nos leva a entender como devemos estar atentos na reunião mediúnica, nas reuniões, nos trabalhos, em tudo que acontece na casa espírita. A fim de entendermos que estamos vinculados a um trabalho espiritual. Né? E agora você pode pensar, caramba, Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, né? E acontece isso? Acontece. Como pode acontecer conosco. Né? Então, a nossa conduta, o desligar-se, sabe, como é que se diz, de sensações e gozos desenfreados. Eu tive eu não sei se a felicidade ou a infelicidade, eu fui numa casa espírita uma vez aqui em Santo André, né? E eu estava com um problema na coluna. E a dirigente do trabalho, depois de um atraso de mais de hora no médium, o trabalho desenvolveu. Quando terminou, para encerrar, ela disse, gente,
Uma boa tarde para vocês. Que Deus abençoe todos vocês, que o trabalho foi muito bom, mas agora eu vou para minha casa e vou comer um churrasco e tomar uma cervejinha. Aí é complicado, né? Aí é complicado isso. Ela pode até fazer isso, mas ela não tem que falar isso dentro de uma casa espírita, né? Porque abre um precedente danado. Nós sabemos que todos nós não somos, às vezes, flor que se cheire, né? Mas nós temos que aprender a conduzir a nossa fala, porque isso não é liberdade. Aí eu vou, depois do trabalho, eu vou tomar uma cervejinha. Não. Meu modo de entender, até uma irresponsabilidade. Entende? Então, é isso que Manuel Filomeno de Miranda está nos dizendo aqui. Sensações e gozos desenfreados. Quando desencana, tem dificuldade de compreender a ocorrência libertadora. E já prosseguem fixados aos sentidos e apetites a que se vincularam aqui, sofrendo, olha aí, ó, inenarráveis angústias por não serem atendidos nos seus hábitos antigos, que já passam a ser antigos. Você desencarnou hoje, seus hábitos humanos já passam a ser antigos. Mesmo que se esforce a exaustão, não vai conseguir nenhum, como se diz, nenhum privilégio no mundo espiritual. Quem lê o Nosso Lar vai perceber que há um capítulo que se dedica à questão de ocorrências por causa de abusos. Porque desencarnava e ir para lá, queria viver lá como vivia aqui. Eu quero sopa, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Sabe, isso está no mundo espiritual. Diz como é que eu digo para vocês? Um preparo, há um preparo. Mas esse preparo é como dieta. Canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, essa dieta, a transição de um hábito humano para os hábitos espirituais. Temos que adotar o hábito espiritual, senão perturbação na certa, né? Entendeu? Então, veja bem, outros indivíduos que eliminaram da mente qualquer possibilidade de sobrevivência ao cadáver, a criatura não acredita na morte, na vida após a morte. Não acredita. Eles hibernam e experimentam inconcebíveis pesadelos que decorrem dos fenômenos biológicos em contínua transformação e que neles se impõem por tempo indeterminado. A criatura quer continuar se alimentando. A criatura, como se diz, não aceita a mudança. Então, tudo que nela ocorria, né, a alimentação, a digestão, tudo isso vira um fenômeno, como é que eu digo assim, um fenômeno biológico em transformação. E aí sofre. Sofre que você vai sentir fome e não tem onde aplacar essa fome. Por isso o título, a perturbação decorre da nossa própria conduta. Então, nós vamos ver aqui, né, Luiz usa uma palavra tanto quanto antiga, né, os onzenários e egoístas, os delinquentes de qualquer tipo, veem a tragédia do mau uso
que os seus herdeiros ora fazem dos bens avaramente acumulados. Onzenários e egoístas. Onzenário é aquele agiota, na verdade, né? Ele vai acumulando dinheiro, Às vezes ele deixa até a família passando necessidade, mas ninguém mexe no seu dinheiro. Aí ele desencarna. Aí ele fica com medo que os filhos venham fazer mau uso de tudo aquilo que ele acumulou. E em muitos casos isso ocorre. Os filhos dividem, acabam com aquilo tudo, porque querem desfrutar de tudo aquilo que ele proibiu. E nada que é nosso. Né? A vida aqui no mundo material é uma vida de empréstimo. O Pai concede-nos a oportunidade de viver aqui com o aval do aprendizado. Apenas então somente isso. Porque a vida aqui não é definitiva. A vida definitiva é no mundo espiritual. Não tem como ficar aqui para lá de 110, 120 anos. Um caso ou outro acontece, mas é um caso ou outro. Não é regra geral. Então, imagine as consciências criminosas que vão enfrentar as suas vítimas, algumas das quais até perdoam. Só que aí a vítima perdoa o criminoso. Aí é como inverter a polaridade do sentimento. O criminoso passa a sentir, a ter sensações insuportáveis perante a vítima. Então, houve uma troca. Né? E nós precisamos entender isso. Né? Então, vejamos bem aqui. A palavra onzenário, descrita no livro, é um adjetivo ou substantivo que se refere à prática de usura ou agiotagem. Então, aquele que acumula dinheiro aqui é um agiota da ilusão. Nada vai ficar com ele. Pode acumular milhões aí. Não vai ficar, vai embora e vai deixar aí. Né? Então, no sentido figurado, pode-se usar a palavra para descrever alguém excessivamente apegado ao lucro material. Daí a questão do agiota. Ou que age de forma extorsiva e gananciosa. Então, veja bem. Com relação ao tema anterior que nós estudamos aqui, no contexto do espiritismo e da vida espiritual, o onzenário é frequentemente citado em obras clássicas, como as de Allan Kardec ou as psicografias do Chico, como exemplo de alguém que cultivou um extremo apego aos bens materiais. O que dificulta o processo de desapego é a transição após a morte física. Porque a criatura desencarna com medo de que alguém vai estragar a sua poupança. Mas ele não tem mais acesso. É um medo sem sentido, que não vai trazer resultado nenhum. Aqui ele pode pôr no banco, ele pode pôr em lugares especiais, mas no mundo espiritual ele não tem mais acesso. Então veja bem, no mundo espiritual, o Espiritismo explica que a perturbação espiritual é o estado de confusão e até torpor que a alma experimenta no momento da transição da vida física para a vida espiritual. Essa é a perturbação. É uma consequência, é um fenômeno que é uma consequência natural do desligamento do perispírito do corpo físico. Porque estamos acostumados
as sensações. A sensação de frio, a sensação de calor, a sensação de medo, a sensação de fome. Todas essas sensações, de acordo com como nós vivemos, o que vai acontecer? Maria Gomes, boa noite. O que vai acontecer? Nós vamos perceber essas situações todas sem conseguir atender. Por isso que muitos de nós são levados a hospitais e aplicam-nos energias que nos levam ao sono, para que durante o sono consigamos, como é que se diz, ir perdendo essas sensações, né? Então, meus amigos, minhas amigas, as principais características desse estado, nós vamos ler aqui, a sensação do despertar. Para o homem de bem, ou espírito desmaterializado, a perturbação é curta e calma, semelhante a um despertar tranquilo após um sono reparador, né? A duração dessa perturbação é variável. Ela pode durar algumas horas, como nós vimos com o Herculano Pires. Dr. Fritz desencarnou ainda como é que diz, na guerra, né? Preso, que ele foi preso, porque ele ajudava muita gente, e aí, né, os poderosos alemães não gostavam disso, e ele desencarna. E imediatamente ele se dá conta disso. Mas isso é muito raro. É raro no sentido de que nós não nos preocupamos com a nossa conduta espírita. Felipe Cordeiro, boa noite, tudo bem contigo? Então, essa duração pode durar algumas horas ou muitos anos. Conhecer a doutrina espírita ajuda a reduzir esse tempo, pois o espírito compreende previamente a sua situação. E isso ajuda muito, né? Em caso de morte violenta, suicídio ou acidentes bruscos, a perturbação costuma ser mais intensa, pois o espírito é pego de surpresa e pode demorar a acreditar que o corpo físico faleceu. A criatura que sofre um acidente, como a repórter que nós vimos esses dias aí, os dois, aliás, são pegos de surpresa. Um acidente surpreende aquele que não está trabalhando, no caso da repórter. E aí vem um veículo e bate com o carro dela e mata. Então, aí, para ela, essa sensação de perturbação é um tanto quanto estranha, complexa, mas, além do mais, deixou uma filha. Então, imagina uma mãe desencarnar e deixar aqui uma criança de meses. A preocupação dessa mãe vai lá nas esferas mais altas. Quem vai cuidar da minha filha? Quem vai lhe dar de mamar? Quem vai dar banho? Quem vai fazê-la dormir? Quem vai preocupar com a sua saúde? Neymar, é o pai, sim, é o pai. Mas o espírito agora, desencarnado, até ele entender isso, aceitar isso, demora um pouco. Entende? Por isso que alguns espíritos continuam com a ilusão de que estão vivos. Assistem ao próprio enterro como se fossem estranhos àquilo que está acontecendo. Até que a ficha caia, e cai estrondorosamente, né? Então, como ajudar essas criaturas? O que nós podemos fazer para ajudar? Né? A prece e a oração dos que ficam na terra.
são consideradas ferramentas fundamentais para auxiliar o desencarnado a recuperar e aceitar a recuperar a lucidez e aceitar a sua nova condição. Mas o que a grande maioria faz por aqui? A desencarnou a mamãe. Aí chora 15 dias direto ou mais. E não aceita a morte do outro. Entra em depressão porque o outro desencarnou. Ao invés de ajudar quem desencarnou, começa a prejudicar. Porque o espírito, nós estamos num velório. Se o desligamento ainda não foi completo, tudo que nós falarmos no velório vai ser percebido, ouvido até por esse espírito. Então, quando nós fomos a um velório, tendo excessivo conhecimento, um conhecimento médio, uma frequência de amizade relativa, cuidemos do pensamento, cuidemos dos sentimentos, nos preocupemos com os familiares que, de repente, ficaram sem a presença daquele ser. Nós vamos ajudar muito e manter a cabeça em oração, em benefício daquele que está indo embora, está indo para uma outra dimensão, que às vezes nem se afastou do corpo. Você imagina um espírito que desencarnou, está acompanhando o sepultamento do seu próprio corpo e não se dá conta disso. Como é que fica a condição psicológica dessa criatura? Como nós vimos em Otília, que o Divaldo escreveu, que o espírito protetor da Otília foi buscá-la, ela está dentro da cova. Otília, o que está fazendo aí, Otília? Que vexame é esse aí? Vexame é por minha conta, viu, gente? Vamos, saia daí. Porque ela não aceitava a morte do corpo. Ela tentou várias vezes voltar ao corpo. Mas um corpo gélido, né? Cadavérico, duro, não tem vida. Espírito nenhum consegue entrar dentro do corpo desse jeito. Então, a criatura pode passar por situação, como se diz, por situações estranhas e contundentes se ela não tem conhecimento espírita. Agora, o conhecimento espírita não depende só das palestras que se vai assistir. Depende de estudo. É preciso que a gente aprenda a não ter medo de espíritos. Então, pode pegar o livro dos médiuns, vai estudar esse livro, pode pegar a Gênese, né? Um dia você vai criar a coragem para ler Memória de um Suicida. Aliás, o suicida é uma das criaturas que muito sofre com a separação do seu perispírito com o corpo. Porque se ele faz o suicídio aos 30 anos e ia viver até os 60, essas sensações de 30 anos que faltam, ele vai viver tudo aquilo. Imagina o drama que essa criatura é. Então, a nossa oração, as nossas vibrações vão ajudar em muito, ao invés de ficarmos chorando, porque fulano foi embora, porque eu não vou ver mais, porque eu não tive tempo de despedir. Será que tem mesmo coragem de despedir de alguém que está desencarnando? Você foi visitar alguém lá no hospital e você está vendo o médico chega e fala, gente, não tem mais nada a fazer, nem medicação paliativa, a criatura vai desencarnar dentro de algumas horas. Temos realmente coragem para despedir e falar, olha, fulano, foi muito bom ter vivido contigo, e eu aprendi com a sua vida, com o seu modo de ser, espero ter contribuído com alguma coisa para você. Eu espero que você, no mundo espiritual, tenha uma vida muito mais rica do que essa que você mostrou para a gente aqui. Eu espero que você reencontre
amigos, parentes, né? Porque você vai precisar de amparo psicológico. Mas nós estaremos aqui vibrando, fazendo orações para que você fique bem. Agora, aqueles que choram desesperadamente num velório não têm coragem para fazer essa despedida. Mas geralmente falam isso. Nossa, não deu nem tempo de eu despedir. A gente despede de alguém que nós sabemos que vai indo para um outro estado, vai indo para um outro país. E nós desejamos que esse alguém tenha todos os recursos para viver lá. Que leve consigo condições profissionais, algum recurso financeiro, os seus familiares, que tenha conseguido alguma casa para viver. Despedir de alguém que desencarnou tem uma conotação extremamente diferente e mais contundente do que despedir de alguém que está indo para um outro estado, às vezes até para um outro país. Por isso, a conduta moral é fundamental para aquele que desencarnou e também para aquele que fica. Porque tem que compreender que realmente a morte é um compromisso da vida. Ninguém vai ficar, todos nós falamos isso. A única coisa que se tem certeza por aqui é que vamos morrer. Ora, se nós temos certeza disso, por que chora? Por que desespera? É uma certeza. É a certeza anunciada. Quando há surpresas, né? Uma criança desencarna numa fração de segundo porque foi atacada por um animal. Porque recebe a famosa bala perdida. E eu fico pensando comigo, será que tem mesmo bala perdida? Por que a bala foi acertar exatamente aquela criança? Sabe? Então, nós temos que pensar de modo espírita para entender essa nossa relação com a vida, essa nossa relação com a morte. E entender que a morte é uma travessia para a vida novamente. A gente repetindo, a gente vem do mundo espiritual, atravessa o ventre da mãe e desemboca aqui na Terra. Aí vive o tempo que está programado, né? E desencarna. Quando a gente desencarna, nós vamos desembocar no mundo que nós já vivemos. O mundo do já vivido. Agora, é claro, esquecemos. Aliás, falar em esquecimento, estamos sob os efeitos da lei do esquecimento. É muito importante que nós compreendamos isso. Quando chegamos no mundo espiritual, nós não tiramos ainda da consciência, do psicológico, da emoção, do sentimento, peso da lei do esquecimento. Então, provavelmente, nós vamos conversar com pessoas que vêm nos receber com uma alegria e nós não lembramos. Como quando alguém nos para na rua e a gente conversa, a pessoa sabe o nosso nome, sabe onde a gente mora, a gente conversa, vai respondendo, não sei o quê, mas não lembra o nome da pessoa. Quando temos um pouquinho de coragem, falamos, fulano, eu não estou lembrando o seu nome, por favor, me fala aí. Eu quero saber disso, muito me importa saber disso. Mas no mundo espiritual será a mesma coisa. Então, como ajudar quem desencarna? Então, nós temos que entender que as câmaras mortuárias não devem servir de ponto de referência para a vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Está lá, obreiro da vida eterna. André Luiz nos informou que a desencarnação deve ser encarada com resignação, confiando em Deus que é Pai de infinita bondade.
para com todos os seus filhos. E aí, perceber que a morte é apenas uma passagem, uma viagem para outro plano da vida. E o estado de perturbação depende de desenvolvermos em nós a educação espiritual. E o Espiritismo nos propicia isso, né? Mas ficamos aqui, como se diz, chorando, desesperado, né? E aí, o Momento Espírita essa semana mandou uma mensagem, e nessa mensagem contém a letra de uma música de Itamar Assunção e, como se diz, que é o nome da criatura aqui, Alice Ruiz. O nome dessa canção é Milágrimas, ou seja, 1000 lágrimas. Então, eu vou ler aqui para a gente encerrar como se fosse uma oração, que está lá no momento Espírita, que eu achei bastante interessante. Canção de Itamar Assunção. Mulher, em caso de dor, ponha gelo. Mude o corte do cabelo. Mude como morder. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo. Esqueça o seu cotovelo. Se amargo foi já ter sido, troca esse vestido. Troque o padrão do tecido, no nosso caso, o padrão espiritual, o padrão emocional, o padrão psicológico. Saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos. Faça sentir sentido. Como é que nós fazemos a morte fazer sentido? É compreendendo a vida que é eterna. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Caso de tristeza, vire a mesa. Coma só a sobremesa ou coma somente a cereja. Jogue para cima, faça cena. Cante as rimas de um poema. Sofra apenas. Viva apenas. Olha, morte e vida num verso. Sendo só fissura ou loucura, quem sabe se casando cura, ou se despedindo também cura. Ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto. Invente seu endereço. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Mas se apesar de banal, chorar foi inevitável, sinto o gosto do sal. O sal das lágrimas, do sal. Sinta o gosto do sal. Gota a gota, uma, 2, 3, 100, 1000 lágrimas. Sinta o milagre. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Veja bem, né? Como Itamar Assunção e Alice Ruiz interpretaram essa nossa relação com a dor. Agora, a cada 1000 lágrimas, chorar é um direito. Houve uma separação, mas pensemos no direito daquele que se foi, que é de estar bem. Você o ama, você a ama, então vibra, ore para que essa criatura esteja bem. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine, sabe, sempre, para que consigamos compreender que tudo aqui depende de nós, de que nada daqui fica conosco, a não ser aprendizado e evolução. Que Deus nos abençoe a todos mais uma vez e até a próxima oportunidade.